Passo número 7. Diagramação e capa. Vamos lá, gente. Você tem várias opções para fazer diagramação e capa. Uma delas é contratar um profissional que faça a diagramação, contratar um profissional que faça a capa, e daí ele faz a diagramação, faz a capa, fecha, finaliza, né, o arquivo do livro e tá tudo certo. É uma das opções. Você precisa disso? Não. Existem outras formas. Você pode diagramar. Você pode criar a capa. Claro que é importante que você observe algumas coisas dentro desse processo. Entender como funciona a diagramação, entender sobre as margens do texto, que a página da direita é a página ímpar, que a página da esquerda é a página par. Portanto, o livro sempre começa, a página 1 é a da direita, a 2 é aqui, e isso é muito interessante, porque quando você olha no Word, ali, por exemplo, duas páginas uma do lado da outra, você tende a achar que a página da esquerda é a primeira, mas não. A primeira página é sempre a da direita, porque deixa eu pegar um livro aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui tem um livro. A primeira página é essa. Quando você abre, você tem a segunda e a terceira. Por isso, quando você abre num Word 2 páginas, essa aqui, a primeira, não adianta você botar o seu texto ou seu título, porque essa página não existe aqui, ó. Não tem. Então, se você estiver trabalhando no Word, ignore essa aqui e comece dessa. Essa página. Daí quando vê as próximas duas, daí você vai trabalhando as páginas ao longo do seu texto. Então, você pode fazer a sua diagramação. Só que você vai ter que buscar entender um pouquinho como que ela funciona. Como que é a paginação, quais as margens, quanto que você deixa de margem na página do verso, a página par, quanto você deixa na página ímpar, quanto você deixa no miolo, porque aqui tem a colagem do livro, ó, ele não é reto, então a gente tem diferença de margens dentro do livro. Isso você pode fazer no Word, você pode fazer no InDesign, pode fazer no Illustrator, pode fazer no Canva, você pode fazer em vários, você consegue fazer diagramação, gente, até no documento do Google Docs. Funciona. É só entender como colocar os parâmetros e seguir aquelas regras de diagramação, certo? Então, você escolhe se você vai contratar alguém, se você vai fazer sozinho. Se for fazer sozinho, é bom que tenha esse acompanhamento, né, essa pesquisa sobre todas as etapas da diagramação, tudo que você precisa fazer, para que o seu livro depois, quando for impresso, não corra o risco de ter texto no meio da página, que a pessoa não consegue ler, de não ter borda, do texto ficar muito espremido, ou muito espremido no meio, ou muito aberto, e isso dificulte a leitura da pessoa que está com o livro na mão. Busque essas informações para fazer a diagramação. Para a capa, mesma coisa, também tem uma série de requisitos que a gente precisa observar. Por exemplo, se a capa é colorida, por exemplo, essa capa aqui, tá, gente? A capa, quando ela vai para impressão, a arte é feita assim. A capa não é feita assim. A capa é feita assim, porque ela é impressa inteira. Então, você vai ter que mandar a capa, quando fechar o arquivo da capa, você vai ter que mandar ele dessa forma. Capa, lombada, contracapa, orelha e orelha. E você também vai ter que fazer o seguinte, não adianta fazer a arte exatamente desse tamanho. Por quê? Porque como ela tem cor, por exemplo aqui, ó, isso, para que o corte fique certinho no livro e fique bonito, a tua arte não pode acabar no corte. Ela tem que ir além do corte. Isso eles chamam de sangria. Ou seja, sangra, ele espalha para cá a cor, e daí tem a marca de corte, que é onde o livro é cortado, e fica daí perfeitinho, sem faltar
cor ou imagem em nenhum ponto. Qual é a sangria que eu tenho que usar? O quanto, né, para fora da arte eu tenho que deixar? Depende, gente. Depende de onde você vai imprimir. Tem lugares que é 3 milímetros, tem lugares que é 5 milímetros, tem lugares que é 7 milímetros. Aí você tem que entender onde você vai imprimir. E impressão é o próximo passo, que é o passo número 8. Mas antes de irmos para o passo número 8, tem mais duas coisinhas que eu quero trazer para vocês. Eu pessoalmente gosto muito, de verdade, de fazer as minhas capas. Por quê? Porque a capa é da mesma forma que o texto, é uma expressão de quem nós somos. E quando você cria a capa, você consegue traduzir, materializar em forma de imagem, de cor, de brilho, de intensidade, o que você quer transmitir com aquele livro. Artes de ilustradores, coisas assim, são maravilhosas, eu também gosto, eu tenho livro ilustrado por ilustrador, acho incrível. Mas eu gosto de fazer minhas capas, porque eu sinto que o meu livro ganha força quando eu trabalho as capas. Dá trabalho? Um pouquinho, gente, dá. A primeira é mais difícil, depois vai ficando menos difícil, mas sempre dá trabalho. Outra coisa importante sobre capa, gente, e sobre layout também. Se o seu layout, por exemplo, esse layout aqui, ó, esse livro não é um livro só texto, ó. A chance de você criar uma capa ou começar a fazer um layout para o seu livro e acertar de primeira é muito, muito, muito pequena. Por quê? Porque a primeira ideia, mesmo que ela se mantenha, é importante ela ser refinada, trabalhada. Então, minha sugestão é, se você for fazer tanto o layout quanto a capa, faça estudos. 3, 4, 5, 8, 12, 15 formatos, modelos diferentes. Ah, mas vai ficar horrível. Esse azul com amarelo. Tudo bem, testa. O máximo que vai acontecer é nada. Teste. Faça vários. Depois disso, selecione uma quantidade menor. Trabalhe em cima desses. Selecione uma quantidade menor. Até que, quando você enxergar a capa, que é a capa, você vai olhar e vai dizer assim, é essa. É isso. Não tem mais o que mexer, porque é isso. A gente reconhece. Quando a gente faz a capa do nosso livro, nós reconhecemos quando ela está no ponto exato. E se ela está no ponto exato e você sentiu isso, para e deixa ela pronta. Porque se você continuar olhando, entra naquele looping, lembra aquele looping lá da roda do hamster? Entra no looping de novo, gente. Então, sentiu que está pronta? Está pronta. Mas faça testes antes. Comece fazendo vários testes, sem compromisso com nenhuma capa. Uma das coisas que acho que vale a pena eu trazer é o seguinte. Normalmente, o primeiro livro que a gente faz, se a gente for fazer a capa, nós temos na cabeça uma ideia de capa. E a gente faz aquela capa e a gente acha ela linda. Nunca pare na primeira. Faça mais 2, 3, 5, 8. A primeira leva tem que ter uma quantidade grande. Fez, sei lá, 6 capas. A primeira continua sendo a melhor? Maravilha. Segue na primeira. Mas faz outras, para ter certeza. Porque senão a gente não dá a chance da criatividade, da espontaneidade se manifestar. Certo, gente? Então, layout capa, em que software? No que você quiser, gente. Meu primeiro livro, eu não tô com ele aqui embaixo, depois em outro momento eu mostro para vocês, mas vocês devem conhecer. O meu primeiro livro, O Origem do Dinheiro, na sua primeira edição, primeiríssima edição, eu diagramei, criei as artes e a capa no PowerPoint, gente. E ficou incrível. Fiz ele no PowerPoint em 2013 e eu só fui mudar o layout, arte e tudo mais dele esse ano agora, 2022, 2021. Foi quando a gente fez as novas artes e as novas ilustrações. Não é um problema. Desde que você coloque quem você é
naquela arte, naquele layout, naquele livro. Isso vai fazer o livro ficar incrível, ok? Diagramação e capa. Isso estando pronto, vamos para próxima etapa, que é a etapa número 8, registros.